pessoal, bom dia, tudo bom? Bom, estamos aqui para a nossa aula de revisão, né? A nossa prova vai ser na próxima semana, na verdade amanhã, né? É que eu tô gravando com uma semana de antecedência. E aí eu marquei o conteúdo sendo as aulas 1, 2 e 3, certo? Então, assim, nesse sentido, a gente vai caminhar por todo o conteúdo que já foi ministrado, tá? E assim, reitero, né, mais uma vez, se tiver dúvida, se tiver alguma questão das correções, né, que foram feitas, dos exercícios que foram solicitados, por favor, me procure, tá? Mas assim, eu quero que vocês fiquem bem tranquilos com relação a essa revisão e principalmente para essa prova, porque assim, não tem nada que nós não tenhamos feito. Não tem nenhuma tarefa que foi deixada de corrigir, então assim, eu acredito que vai estar tranquilo. Só que assim, é de suma importância que você pegue o texto lá, que se chama La Casa de Madeira, e traduza. Por quê? Porque esse texto, assim como nós fizemos na primeira prova, né? Eu pego esse texto e coloco ele na prova e monto questão em cima desse texto. Então, assim, para que você não fique enganchado em vocabulário, alguma coisa do tipo, traduza. Dê uma olhada em todos os exercícios que já foram passados do caderno, né, das atividades extras, da atividade do livro que eu pedi para que fossem feitas, né, que isso vai ajudar também bastante a estudar para a prova. Então, agora eu vou fazer um breve repasse em tudo que foi mencionado nessas 3 aulas para que a gente dê continuidade. E reitero, de hoje para amanhã ainda dá tempo de tirar dúvida, tá bom? Vamos lá, então? Deixa eu compartilhar aqui a telinha com vocês, né? Arrumar. Mas e aí, como estão sendo as coisas? Acredito que, se Deus quiser, em breve nós estaremos juntos novamente, né? E assim, crianças, eu dou um conselho, acho que muito como professora, mas também como ser humano, né? Estudem, façam o planejamento de estudo, sigam esse horário, não deixe para depois aquilo que você está fazendo, né? Que você poderia fazer agora. Faz um horário de estudo e siga esse horário, porque a disciplina, nesse momento, ela é muito importante. Tanto para estudar para a prova, quanto para você se sentir seguro naquilo que você está estudando. Né? Então, assim, agora nós temos o canal aberto, né? Porque vocês podem nos enviar e-mail, e aí eu posso, né, reiterar também o meu e-mail, é bem facinho, edilene@ccjmt.com.br. Então, assim, se tiver dúvida, não quiser perguntar lá no Classroom, porque tem vergonha, etc, etc, pode me mandar dúvida pelo e-mail, que eu vou ter o maior prazer em responder. Mas, assim, horário de estudo e disciplina para seguir esse horário, gente, são de suma importância, tá? Do mais, fiquem tranquilos que vai dar tudo certo, ok? Então, vamos lá. Eu iniciei a aula de vocês lá na nossa primeira aula, né, quando começou a ser online, da seguinte forma, deixa eu só ajustar um ponteiro aqui. Da seguinte forma, nós fizemos um breve repasse dos países que falam espanhol, né? Falei também sobre os artigos, então vamos lá? Bom, esses atualmente são os países que falam espanhol por idioma oficial, né? E é importante salientar isso porque às vezes o idioma, ou melhor, o país, dentre os idiomas que ele fala, um deles é o espanhol. Então, nem sempre ele é o idioma oficial daquele lugar, ok? Então, atualmente, nós temos Espanha, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica e toda essa galera que está posta aí. Então, nós temos desde a América do Sul, América Central, um pedaço da Europa, né? E assim por diante. Bom, dentro também da revisão, nós temos os artigos, né? Então, os artículos determinados ou definidos, indeterminados ou indefinidos. Quando você usa esse artigo definido? Quando eu, sujeito, ou meu interlocutor sabe com determinação do que ou quem se trata. E aí, por exemplo, eu posso dizer, la chica es muy hermosa, yo conozco a esa chica, yo sé de quem se trata.
los chicos están estudiando, yo también sé quién son estas pessoas, estes chicos que estão estudando, e nós também temos a variação em gênero e número, né? Portanto, el, los, la e las, ok? Em contrapartida, se nos artigos definidos eu sei de quem se trata, nos indefinidos acontece o oposto. Eu, sujeito ou meu interlocutor não sabe com determinação do que ou quem se trata. Eu posso dizer, por exemplo, imaginem que ustedes agora estén oyendo algumas coisas. Estão em sua habitação e ao lado de fora algumas pessoas fazem lío. Você sabe quem são essas pessoas que estão fazendo bagunça, que estão fazendo barulho do lado de fora do seu quarto? Não sabe, né? Do cômodo onde você está, não sabe. Então, nesse sentido, é que você vai utilizar esse artigo definido, esse artigo indeterminado ou indefinido. E aí nós temos, por exemplo, hay una persona hablando en el pasillo, tem uma pessoa falando no corredor, eu sei quem são? Ou melhor, eu sei quem é? Não. Então, nesse sentido, não sei gênero, não sei número, não sei de quem se trata, e aí eu utilizo os artigos indefinidos, ok? E como nos artigos definidos, nós temos a variação de gênero e número, ou seja, un, unos, una, unas. Tranquilo? Seguindo, em espanhol, nós temos apenas duas contrações. O que é contração? Contração é quando eu tenho a união de duas classes de palavras, de maneira que uma delas vai perder uma letra. E aí, por exemplo, em espanhol, nós temos al e de, que al quer dizer ao e del quer dizer do. Qual é a formação desse al? Eu tenho a preposição mais el artigo, que aí eu tenho al. O del, eu tenho de preposição mais el artigo, que forma o del, que por conseguinte tem a sua tradução em do. E aí nós temos o exemplo. Vuelvo del colegio e voy al super. Tranquilo? Os demais conectivos, ou seja, que estabelecem uma relação de sentido numa oração, eles são chamados de combinações, las combinações. Ou seja, é a combinação de duas classes de palavras, ou seja, você não tem a união das duas. Você tem uma ao lado da outra, como está posto aqui, ó. En este, de esta, de aquele, de aquella, de lá, en un, en una, e assim por diante. Aí nós temos, por exemplo, este livro es de aquella chica. E a tradução, né? Este livro é daquela menina. Então, assim, em português, nós temos a formação... Vou escrever aqui. Desculpa a letra feia, que eu tô escrevendo de mouse, então é meio chatinho. Daquela, ó. Só que em português, você também tem a formação do de, preposição, mais aquela. Então, em espanhol, ela é uma combinação, porque está uma palavra ao lado da outra. Em português, você também tem essa combinação, mas ela é unida. Entendeu? Então, as combinações espanholas funcionam exatamente dessa forma. Então, é uma palavra do lado da outra e geralmente classes de palavras diferentes. Por exemplo, aqui eu tenho preposição, en preposição, mais este, demonstrativo. Eu tenho de preposição, mais esta, demonstrativo também. E assim por diante. Seguindo. Dentro lá da página 22, nós também temos os gentilícios. O que são gentilícios, gente? Nada mais são do que os adjetivos pátrios. Ou seja, eu nasci em Brasil, sou brasileira. Eu nasci em Cuiabá, sou cuiabana. Mas aqui ele fala em nível de país, né? Então, quem nasce em Argentina, argentino. Em Brasil, brasileiro. Em Dinamarca, danês. Em Egito, egípcio, e assim por diante, tá? E aí nós temos lá, nós outros somos brasileiros, este é madrilenho, aquele é griego, e assim por diante. Então, quando vocês ouvirem falar em adjetivos pátrios, subentendam isso, tá? São
ou melhor, em gentilicio, são adjetivos pátrios, ou seja, aonde você nasceu, a nacionalidade que você possui, ok? Bom, nós temos também as profissões, que eu mandei inclusive uma cruzadinha para fazer, desejo que tenham gostado, que é assim, é aquisição de vocabulário, mas é também para distrair um pouquinho, né? E se lembrem que eu pedi essas profissões traduzidas no caderno, portanto, não se esqueçam de traduzir, por favor. Bom, e aí nós temos arquiteto, astrônomo, autor ou escritor, bombeiro, e percebam que o bombeiro não tem I em espanhol, carniceiro, que é açougueiro, carpinteiro, cirurgião, contador, dentista, doutor, enfermeira, fontaneiro ou plomeiro, que quer dizer encanador, tá? Granjeiro, granjeira, quem mexe, né, com fazenda, com criação, né? Juez, mecânico, panadeiro, piloto, policia, professora ou maestra e psiquiatra. Vocês podem me perguntar, eu não me lembro se eu falei isso na outra aula, mas assim, se eu não falei, falo agora. Professora, qual que é a diferença de professora e maestra? Maestra, para nós no Brasil, equivale ao tia. Sabe quando a gente é criança e chama a professora de tia? Então, em espanhol, ele tem essa denotação, tá? Então, maestra, em espanhol, ele equivale a tia, tá? Mas é utilizado também nas outras áreas, né? Como professora, né? No lugar de professora. Então, se você quiser utilizar tanto um quanto o outro, não tem problema. Seguinte. Los interrogativos. Gente, quando a gente fala dos interrogativos, no caso dos pronomes interrogativos, você precisa prestar atenção e tomar muito cuidado. Por quê? Vocês se lembram daquela conversa de acentuação? Então, assim, a acentuação no espanhol, ele tem algumas funções muito importantes, né? Então, assim, nós só temos um acento em espanhol e é o acento agudo, né? Só que ele tem algumas funções. Então, a primeira função dele é quando ele exerce a função de acento prosódico, que é o quê? Quando eu marco o fonema da palavra mais forte, né? Através do acento. E aí eu tenho café, eu tenho médico, tá? E aí, assim, é a acentuação como a gente tem no português igualzinho. Só que ele também faz uma outra função. Qual é a função do acento? Quando ele tem uma outra função além de marcar fonema mais forte. Às vezes nem o fonema mais forte ele marca. Ele vem simplesmente para diferenciar palavras que são escritas iguais em classes gramaticais diferentes. Ó, acento diacrítico é aquele que diferencia as palavras homógrafas, ou seja, de mesma grafia, que tem, né, escrita igual, em classes gramaticais diferentes. Ou seja, ao acentuar, você dá outro tom, outra classificação gramatical para essa palavra. Então, nós temos lá, por exemplo, ele com acento, pronome pessoal, ele sem acento, artigo definido. Outro exemplo, como estás? Esse como aqui, ó, é pronome interrogativo. Primeiro, eu tenho os pontos de interrogação e esse ponto que tinha que estar de cabeça para baixo, ó, mas eu não consegui inverter ele no PowerPoint. E ele está numa pergunta. Então, é óbvio, né, que ele teria que ser acentuado porque ele é um pronome interrogativo. Já na resposta, eu tenho estou como Deus quiere. Vocês concordam comigo que este como é diferente deste como de baixo? Porque o primeiro como, ele é acentuado e ele está numa pergunta. Agora, o segundo como, ele é pronome relativo, porque ele reitera o que foi perguntado e não está acentuado, ele está numa resposta, tá? E aí aqui, ó, nós temos alguns, né, dos pronomes interrogativos, na verdade, os que são mais utilizados. Então, que, quien, quienes, e uma curiosidade, né, em português, a gente só tem quem, a gente não tem quens, né, não tem plural esse quens. Por exemplo, eu posso falar, quem estava aqui? Pode ser mais de uma pessoa, mas eu não vou falar quem estavam aqui. Não tem como, não tem na língua portuguesa. Já no espanhol, a gente tem a flexão do quien. Qual, quales, como, donde, de donde, quando, quanto e as variações por quê. Ok? Seguindo.
pronombres pessoais, os pronombres personales. Entonces, nosotros tenemos yo, tú, él, ella, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas e ustedes, ok? Dentro dos pronomes pessoais, nós temos usted e ustedes para tratamento formal, que ele é utilizado quando mesmo? Quando eu não conheço a pessoa e ela pode ter a mesma idade que eu. Quando você vai pedir alguma informação na rua e aí você também não conhece a pessoa e vai perguntar, por favor, como está o exemplo lá embaixo, ó, você poderia dizer-me onde queda a calle 11? Você poderia me dizer onde fica a rua 11? Você sabe quem é essa pessoa? Não sabe, portanto, não pode tratá-la por tu, ok? E também para pessoas mais velhas, todavia, levando em consideração que a gente também tem senhor, senhora, tá? Dom, donha, que também querem dizer uma relação de respeito para pessoas mais velhas. Mas quando a gente fala de pronome pessoal, ó, usted e ustedes, ele serve para pessoas mais velhas, para relação formal, ou seja, quando você não conhece a pessoa, você estabelece uma distância. Em contrapartida, os pronomes pessoais tu e vosotros, eles marcam uma relação informal, ok? Então, nós temos aí, de onde eles? O verbo ser está conjugado para tu. E aí, nós temos uma relação informal, ok? E aí, por exemplo, se eu faço uma pergunta, como está? Relação formal, relação informal? Relação informal. Por quê? Nas terceiras pessoas, como eu disse, né, na aula sobre isso, nas terceiras pessoas, ó, nós temos 3 pronomes pessoais. E esses 3 pronomes pessoais, você precisa delimitar para quem que você está conjugando esse verbo, tá? Portanto, esse está aqui, ó, ele tá para 3 pessoas. Ele, ele e você. Ah, e você pode falar, não, professor, eu quero estabelecer uma relação de formalidade. Então, para que ele esteja da maneira formal, você precisa escrever o você, tá? Caso contrário, se não aparecer esse você na frase, vai estar mandando o tratamento para ele ou para ela, ok? Numa relação informal. Então, como está o você, aí eu tenho uma relação formal. Tranquilo? Seguinte. Verbos em presente do indicativo. Vamos começar da primeiro jeito, né? Vamos relembrar a questão dos modos, né? Porque assim como na língua portuguesa, é importante que você saiba a utilização dos modos para que você adeque corretamente à conjugação desse verbo, tá? Então, por exemplo, se eu falo lá, verbos em presente do indicativo, eu estou querendo falar o quê? Ação, estado, fenômeno da natureza. E essa ação é uma ação concreta, ok? Ela não está num plano das hipóteses, eu não estou colocando condição para acontecer alguma coisa. O que é diferente quando a gente fala do modo subjuntivo. Do modo subjuntivo, ele está no plano das hipóteses, ou seja, coisas que podem acontecer como podem não acontecer, ok? Se eu falo, por exemplo, deseo que Juan viaje el mundo. Ele vai viajar? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Agora, é diferente do Juan vir dizer assim, ó, maestra, yo viajaré por el mundo después de diciembre. Eu viajarei o mundo depois de dezembro. Qual que é a diferença? Ele está afirmando que ele vai viajar. Isso apenas não aconteceu porque não é possível agora. Então, ele conjugou o verbo em futuro, ok? Então, modo indicativo, eu tenho ação concreta, estado, fenômeno da natureza. E, em contrapartida, modo subjuntivo, hipótese. Pode ser que sim, pode ser que não, ok? Em segundo ponto, aqui nós temos as 3 conjugações, né? Ar, ir, e os verbos regulares. O que é verbo regular mesmo? É quando... mas ficou bem certo isso aqui, né? Só que não. É quando eu tenho a conservação do
radical da palavra, né? O radical da palavra, ele está intacto, do verbo, no caso. Então, aqui eu tenho ABL, né? Hablar, H-A-B-L, em todas as conjugações. Comer, a mesma coisa. Então, ó, aqui eu só tenho um anexo de quê? De desinência verbal, ok? Então, esses 3 verbos são verbos regulares, ok? Bom, em contrapartida, nós temos aqui o verbo ser, que ele é completamente irregular. Ó, soy, eres, es, somos, sois, son. Então, aqui nós temos o S igual, né, do verbo no infinitivo, mas aqui a gente já tem o ER, que não aparece em mais lugar nenhum, ok? Então, o verbo ser é um verbo completamente irregular. E aí, um cuidado, né? Eres é para tu, em espanhol, tá? Não é es, como no português. Então, tome cuidado para você não fazer essa confusão, tá? Bom, aqui nós temos uma breve situação lá, uma explicação do bosseo. O que é esse bosseo? É quando eu reduzo esse pronome pessoal aqui, ó, vosotros, apenas para vos. E ele sai daqui e vai lá para a segunda pessoa. Isso aí, gente, ele é próprio da Argentina. No Uruguai você pode ouvir, no Paraguai também, mas onde veementemente isso acontece, e assim, é amplamente, né, dito na Argentina. Então, ó, o você ocorre quando usamos o pronome vos no lugar, né, do pronome tu na segunda pessoa do singular. E aí a conjugação fica vos hablas inglês ou tu hablas inglês. A conjugação verbal desse vos, às vezes pode vir também quando vos outros, tá? Então tem que tomar um cuidadozinho com ele. Bom, aqui nós temos as partes da casa, né? Páginas, acho que 33 e 34, que tá aqui, né? Que a minha imagem está tampando um bocadinho. Então, nós temos aqui el sillón, el sofá, la mesa, la silla, la pila, la nevera, la cocina. Temos aqui el salón, la cocina, la habitación, el cuarto de banho. Gente, uma coisa importante a se dizer. Quando eu falo habitación, não necessariamente quer dizer quarto, viu? Ele pode ser cômodos também. Por exemplo, eu posso dizer, em minha casa há 12 cômodos. Não quer dizer que tem 12 quartos, tem 12 espaços dentro da minha casa, tá? Então tomem cuidado com isso, principalmente no texto. E aí nós temos la cama, o texto que é para traduzir para a prova, tá? La casa de madeira. La cama, el armário, la lámpara, el escritório, el lavabo, la banheira, el váter, vaso sanitário também tem outro nome, né? Inodoro, e la ducha, ok? Bom, preposições de lugar, ela está lá na página 36. Então, né? O que é essa preposição de lugar? Nada mais são do que palavras, né? São preposições que localizam objetos no ambiente, tá? Então, debaixo de, em cima de, sobre, em frente, alrededor, que é ao redor, dentro de, fora de, delante de, detrás de, ao lado de, aqui, aí, ali, cerca de, lejos de, entre, a la izquierda, a la derecha. Então, assim, tem dúvida? Copia no caderno e traduza, como eu pedi para fazer, né, da primeira vez. Bom, verbos haber e tener. Gente, quando a gente fala dos verbos haber e tener em espanhol, as pessoas um pouco confundem com o português, tá? Então, toma cuidado. O primeiro cuidado é esse. Bom, possibilidade de troca. Ó, o verbo haber é impessoal, ou seja, quando eu falo que um verbo é impessoal, gente, quer dizer que um verbo ele não é flexionado, ele não vai para o futuro. Por exemplo, se eu digo, hay personas aqui, como está aqui no exemplo, hay personas aqui. Se eu puder trocar esse hay por existem, a troca tá correta, tá? No caso, é um trocadilhozinho em português, tá?
Então, ó, nós temos aqui hay personas aqui, ó, existe ou existem pessoas aqui, tá? E aí nós temos, sua forma só deve ser mudada em relação ao tempo, né? Presente, passado, futuro. Em espanhol, esse verbo é utilizado para expressar existência, podendo ser substituído por existe ou existem. Nesse caso aqui, eu troquei pelo verbo existir. Coube, o verbo haver está em sentido impessoal, ok? Então, nós temos essa situação, ou seja, isso de impessoal quer dizer não vai para o plural. Eu não falo em português, tanto em português quanto em espanhol, há pessoas aqui. Não tem como, né? É há pessoas aqui. Embora o verbo esteja no singular, eu estou me referindo a uma palavra no plural, ok? E quando também tem o futuro próximo, né? En el próximo año habrá una gran fiesta en la calle 9. E aí aqui a gente tem o verbo conjugado, tá? Então, ó, haverá ou ainda existirá, né? Uma grande festa. Já o verbo tener, ele tem o sentido de possuir. Então, ó, o quadrinho aqui embaixo fica assim: haver, existir, tener, possuir, tá? Então, eu posso dizer, por exemplo, tenho um controle, que eu estou passando os slides com ele, tenho um controle em mi mano. Posseo um controle. Eu consigo trocar o verbo tener pelo possuir ou ainda possuir. Ó, já o verbo tener necessita de um sujeito e por isso deve ser conjugado. Aqui, no caso, não tem. Eu não tenho sujeito nessa oração. Hay personas aqui. Estou informando, tem pessoas aqui. Ponto. Ok? Agora, quando eu falo do verbo tener, não, ele precisa ter uma pessoa porque ele tem que ser conjugado, tá? Então, ó, em espanhol, esse verbo é utilizado para expressar posse, podendo ser substituído por posseer ou posseer, que é o verbo em infinitivo, tá? E aí nós temos tenho 3 coches, possuo 3 coches, ou ainda posseo 3 coches, tá? Então, para a gente recapitular, todas as vezes que você puder substituir haver por existir, o emprego está correto e o verbo também está no impessoal, ou seja, ele não é flexionado de acordo com o que ele estiver se referindo, ele não vai para o plural, tá? E o tener, todas as vezes que você substituí-lo por possuir, também está correta a utilização. Bom, verbos pronominais. Gente, o que são verbos pronominais? Verbos pronominais são aqueles verbos que possuem o pronome ou partícula se junto ao verbo no infinitivo. Sendo que a regra, ela me diz que, ó, é obrigatória a conjugação do pronome através dos pronomes reflexivos. Não lembra o que são pronomes reflexivos? Gente, é igualzinho no português. Lembra lá, quando a gente estudou os pronomes do caso reto ou oblíquo? Me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo. Ó, tá tudo aqui. Ó, me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo e assim por diante. E aí, como você vai conjugar esse verbo pronominal? Ó, o verbo pronominal é quando eu tenho um verbo no infinitivo, ou seja, ausente de conjugação verbal, cujas terminações são ar, er, ir, mais a partícula se, ou ainda o pronome se, que deverá ser conjugado de acordo comigo, né, com o sujeito da oração, ou com o meu interlocutor, ok? E aí eu tenho, por exemplo, ella se llama Maria, e o verbo é llamar-se, ou a yo me llamo Edilene, ok? E aí nós temos meter-se, nos, os, se, e o verbo conjugado, né, para todas as pessoas, no caso é um verbo regular, ok? Bom, aqui a gente começa a entrar nos verbos irregulares do espanhol, tá? Então, assim, se verbo regular são aqueles verbos em que não há alteração no radical da palavra, que é essa parte aqui, ó, os verbos irregulares é exatamente aí onde não deveria haver
né, essa alteração é que vai acontecer, tá? Então, aqui eu tenho o que a gente chama de diptongação. E o que é diptongação? É quando eu tenho de uma vogal passam a ser duas e a conjugação verbal. Lembrando que essa alteração, né, essa irregularidade, ela jamais vai acontecer para nós outros e vós outros, tá? Ou seja, ó, percebam aqui. Quiero, quieres, quiere, queremos, ó, não tem diptongação, queres e quieren. Aqui eu tenho um outro tipo de diptongação, que é a troca de o por o e. Puedo, puedes, puede, podemos, podeis e pueden. Ó, tenho diptongação aqui, aqui, aqui e aqui. As duas primeiras pessoas do plural, não, elas nunca vão entrar em regularidade verbal quando eu tenho ela no presente do indicativo, tá? Pedir, eu tenho a troca de e por i. Pido, pides, pide. Pedimos, pedis e pidem. A troca de u por o e. Juego, juegas, juegan, jugamos, jugais e juegan, ok? E aí, ó, eu tenho lá um exemplo. Eu empiezo las clases de espanhol hoy por la tarde. Você ainda pode me perguntar, mas professora, como que eu vou saber quais são essas irregularidades, como que elas acontecem? Gente, não tem fórmula mágica, tá? Tá com dúvida? Corre no dicionário. E aquele dicionário, né, o Word de referência, que eu sempre peço para vocês utilizarem. Não utilizem Google Tradutor. Tá com dúvida? Ah, professora, não lembro tal. Corre no dicionário, porque lá tem conjugação verbal, tá? E essas irregularidades, assim, à medida que a gente for aumentando o estudo, é que você vai olhar para o jeitão do verbo e falar, ah, esse aqui é um verbo irregular. Porque a gente também aprende muito idioma ouvindo e lendo, né? Então, ouvir música, assistir seriados na Netflix, tem alguns bem bacanas, passando lá em espanhol, às vezes colocar a legenda, né? Em espanhol também, para você ir habituando o seu ouvido e a leitura é importante. Colocar a música, que eu sempre indico, né? Bastante música para vocês, com a letra, né? E fazer o escuta, ou ainda do inglês, né? O listening, é importante, porque você vai se habituando e vai adquirindo vocabulário. E isso, gente, é de suma importância. Bom, aqui nós temos o vocabulário da família, né? Vocabulário bem básico, né? Los abuelos, né? El abuelo, la abuela, los padres, el padre, la madre. Lembrando que, eu acho que eu não falei isso na outra aula, mas padre em espanhol é pai. E como que é padre? Cura, tá? Cura é padre em espanhol. Los tíos, el tío, la tía, el primo, la prima, né? São os primos. Los hermanos, né? El hermano e las hermanas, né? Yo e la hermana. Bem tranquilo. Lembrando que lá na aula que a gente tratou sobre a família, eu também anexei para vocês um vocabuláriozinho que fala de sogro, sogra, madrasto, madrasta, padrinho, madrinha e assim por diante, tá? Então também é bacana dar uma olhada lá. Bom, as horas em espanhol. As horas, gente, é bem tranquilo, é só mesmo para recapitular. Então, ó, do em ponto até o 30, nós falamos as horas, né, como nós falamos em português, ok? Então, eu não estou sem relógio, mas, por exemplo, suponhamos que agora fosse, sei lá, 9h45 não dá. Fosse 9h15. Vou escrever aqui. 9h15. Como eu falo isso em espanhol? Tem duas formas. Son las 9h15 ou aún son las 9h15. Por quê? O 15, ele tem duas nomenclaturas, né? Eu posso dizer e 15 e quarto, porque esse quarto, ele equivale a 1/4 de hora que se passou, ok? Então, e sim, aí temos aqui do lado de dentro, né? La una, las dos, las tres, las cuatro, las cinco, las seis, las siete, las ocho, las nueve, las 10, las 11 e las 12. E do lado de fora, em ponto, e 5, e 10, e 15, ou e quarto,
y 20, y 25, y media, menos 25, menos 20, menos quarto, menos 10, menos 5 e em ponto novamente. Então, onde começa a diferença? Do 31 para frente, tá? Então, aqui a gente faz o inverso que no português. Então, suponhamos que agora fossem 9h45. Eu posso dizer, são as 10 menos 15 ou menos quarto, lembrando que aqui também a gente tem, né, o quarto de hora, assim como aqui, então a gente tem os minutos finais nos minutos iniciais, e podemos falar também, são as 9h45. Só que aí, por exemplo, se alguém te pergunta, que horas são? E no seu relógio são 15 para as 9, é assim que você vai falar. Ou melhor, 15 para as 10, é assim que você vai falar. Você não vai falar, são 9h45. Não, você vai falar direto, 15 para as 10. Só que no Brasil a gente fala primeiro minuto, depois a hora que vai ser. Em espanhol é o inverso, a gente fala primeiro a hora que vai ser, depois os minutos que faltam para chegar lá. Então, aqui, que hora é esse? Sempre em singular, tá? A resposta pode ser em singular ou em plural. Então, aqui vocês perceberam, né? Quando eu falo la una, tá em singular. Então, né? Es la, son la, las. Aqui são as 9h45, ou são las 10 menos 15, ou las 10 menos quarto. 12, eu posso dizer, são as 12 em ponto, es mediodía, es medianoche. E aí, tanto faz, tá? E aí, é mais comum o uso, né, em formato de 12 horas, não de 24. Ou seja, para eles falam muito mais, são as 12 da tarde, são as 12 da manhã ou a 1 da madrugada, porque a palavra madrugada para eles subentende algo bem tarde, tá? Então, tem essas diferenças. E aí vocês podem perguntar, professora, mas eles utilizam lá 19 horas, 21 horas, 20 horas? Utilizam, mas é bem pouco, tá? Não é algo tão corriqueiro, não é algo tão comum para lá. Bom, seguindo. E aí nós temos o gaturro, que eu já apresentei ele para vocês, né? Fazer com uns bigodinhos vermelhos. Uns bigodes rojos. E aí ele é como se fosse o Garfield, né? Do espanhol. Então, aqui nós temos os dias da semana, que daí, na verdade, começa com lunes, né? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. E aí tem uma situação bacana, que assim eu expliquei para vocês na outra aula, né? Os dias da semana, eles são em homenagem, né, aos planetas, né, e estrela e lua e tal. E como eu sei de qual dia da semana especificamente eu estou falando? Se eu disser, por exemplo, todos os lunes eu tenho classe de espanhol, eu estou querendo dizer o quê? Que todas as segundas-feiras eu tenho aula de espanhol. Agora, se eu utilizo o artigo no plural, eu estou falando especificamente daquele dia da semana, tá? Então, isso tem que tomar cuidado, porque se ele disser no plural, eu estou querendo dizer os dias consecutivos, né? Se eu quiser dizer apenas um, né? Eu tenho que flexionar esse artigo definido, tá? Definido ou indefinido, porque é ele que vai me dizer. Porque, exceto sábado e domingo, todos os dias terminam em S, né? Então, aí podem perguntar, professor, então todos os dias estão no plural? Não. Só é escrito com S no final. Só que o que vai parametrizar se está no singular ou se está no plural? É o artigo que acompanhar, tá? E aí nós temos também os meses do ano. Enero, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, ou setembro sem P, tá? Outubro, novembro, dezembro. Tomem cuidado, né, com outubro, novembro e dezembro, porque a escrita dele se parece muito com o português, com o inglês, tá? Bom, los numerales, eles estão... Calma, gente, que nós já estamos terminando, tá? Eles estão lá na página 49, e assim, nós temos lá 0, 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, e assim por diante. Então, assim,
Primeira regra, do 1 ao 29, nós escrevemos tudo junto. Então, isso tem que tomar cuidado. Por quê? Ó, é só reparar. Se bem que aqui ele só vai até o 22, mas ó, 21, 22. E aí segue 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Parou aí. Até o 29 eu escrevo tudo junto, tá? Então ele não vai ter como nós, em português, né? 20E1, 20E2, então toma cuidado com isso. A conjunção Y, ela só vai ser empregada, ó, do 31 para frente. E sempre entre dezena e unidade. Professora, eu nunca lembro qual que é a dezena, qual que é a unidade. Sempre é os dois últimos números, tá? Só que observem que se cair na regra do 29, do 1 ao 29, não vai ter Y em lugar nenhum. O numeral 2 não é flexionado em gênero, ou seja, yo puedo decir, yo tengo dos hijos e dos hijas. Perceberam? Filho, filha, ele não flexiona, é os dois. Então, aqui, como eu escreveria esse 2011? 2011. Sem Y em lugar nenhum. Por quê? Os dois últimos números, ó, eles caíram na regra do 29. Lembra que eu acabei de falar? O Y, a conjunção, ela só vai ser empregada entre dezena e unidade depois do 29, ok? Então, até o 29, dezena e unidade, não vai aplicar Y em lugar nenhum. Muito menos no meio dos dois aqui, viu? Não tem. Em português que a gente faz isso, em espanhol não. E aqui fica 1479, tá? Aí você tem o I, porque esse 79, dezena e unidade, ele não caiu na regra do 29, ok? Do mais, tomem cuidado com 30, porque ele se escreve 30, não 30, né? Como eu falei na outra aula. Tomem cuidado com 70, porque o 7 se escreve com I, mas o 70 nem o 700 se escreve, né? Então é 70 e 700. 90, a mesma coisa, ó, porque 9 a gente coloca no 9, 90, 90, 900, 900, tá? Não no 900, então tomem cuidado com isso. E, meus amores, é isso que eu tinha por hoje, tá? Então, assim, desejo que vocês, que tenha dado para vocês recapitularem tudo que a gente estudou. Se tiver alguma dúvida, reitero, né? Me mandem e-mail ou me mandem lá pelo Classroom, né? Que eu vou ter o maior prazer em responder, repetindo meu e-mail, edilene, normal, tá? edilene, @ccjmt.com.br. Pode me mandar dúvida lá que eu vou ter o maior prazer em responder, tá? Só que assim, preciso que vocês tenham feito os deveres de casa, preciso que vocês tenham corrigido as tarefas todas, as listas, para sanar as dúvidas que porventura tenham ficado. Do mais, fiquem tranquilos com a prova, não tem nada que nós não tenhamos estudado, tá? E assim, falo mais uma vez, se tiver dúvida, tô aqui, tá bom, meus amores? Estamos juntos mesmo separados, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima aula e boa prova. Tchau, tchau!